Rodrigo contemplava a vista da sua mansão, um espaço amplamente decorado com obras de arte e móveis de luxo, mas o brilho que antes o encantava agora parecia um peso. As luzes da cidade, que à noite se acendiam como estrelas na terra, não conseguiam mais iluminar sua alma. Ele se sentia preso em um mundo onde as pessoas o cercavam não por quem ele era, mas por sua conta bancária. As risadas, os cumprimentos e até os olhares de admiração eram sempre acompanhados de interesse, e isso o deixava angustiado. É tudo tão vazio, murmurou para si mesmo, passando a mão pelos cabelos grisalhos que começavam a aparecer em suas têmporas. Ele se levantou do sofá, caminhou até a janela e olhou para as ruas movimentadas abaixo. Quando foi a última vez que alguém me olhou nos olhos, e não viu um cifrão em vez de um ser humano? A ideia de se disfarçar começou a tomar forma em sua mente. Ele queria ser um hóspede comum, alguém que pudesse andar entre as pessoas sem ser reconhecido. O seu hotel, o luxuoso Palácio das Estrelas, seria o cenário perfeito para essa experiência. Ele poderia observar sua equipe, ver como as interações aconteciam longe das câmeras e do glamour. Assim, a decisão estava tomada. Ele se tornaria Ricardo, um viajante anônimo em busca de um pouco de autenticidade. No dia seguinte, Rodrigo se preparou meticulosamente para sua nova identidade. Vestiu uma camiseta simples, calças jeans e um tênis desgastado. Olhando-se no espelho, ele quase não se reconheceu. A imagem do homem de negócios de terno e gravata tinha dado lugar a um viajante comum, alguém que poderia passar despercebido. Com o coração acelerado, ele dirigiu-se para o hotel. Ao chegar ao Palácio das Estrelas, Rodrigo se sentiu um misto de excitação e nervosismo. As portas de vidro do hotel se abriram, revelando um lobby exuberante, com um lustre de cristal pendurado no teto e mármore polido brilhando sob os pés. O cheiro de perfume de luxo e café fresco pairava no ar. Ele se aproximou da recepção, onde uma jovem funcionária o recebeu com um sorriso. Bem-vindo ao Palácio das Estrelas. Como posso ajudá-lo hoje? Perguntou Ana, com uma voz suave e acolhedora. Olá, meu nome é Ricardo. Estou aqui para me hospedar, respondeu Rodrigo, tentando dar o máximo de naturalidade possível à sua nova persona. Claro, senhor Ricardo. Temos uma suíte disponível com vista para a cidade. Você vai adorar a experiência aqui, disse Ana, digitando rapidamente no computador. Posso ajudá-lo com algo mais? Alguma recomendação de atividades ou restaurantes próximos? Rodrigo sorriu, admirado pela dedicação dela. Na verdade, estou aqui para relaxar e aproveitar um pouco a cidade. Obrigado. Enquanto a jovem terminava o check-in, Rodrigo não pôde deixar de notar a maneira como ela interagia com os outros hóspedes e colegas de trabalho. Havia um brilho em seus olhos, uma paixão que lhe parecia rara naquele ambiente repleto de ostentação. Ele se perguntou se ela também sentia, em algum momento, a superficialidade que o cercava. Aqui está a chave da sua suíte, senhor Ricardo. Espero que tenha uma estadia maravilhosa. Ana disse, entregando-lhe um cartão com o número do quarto. Obrigado, Ana. Você tem um jeito especial de fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, comentou Rodrigo, sentindo-se verdadeiramente à vontade pela primeira vez em muito tempo. É o meu trabalho. E também gosto de conhecer as histórias das pessoas que passam por aqui. Cada hóspede tem algo único a oferecer, Ana respondeu, piscando para ele de maneira simpática. Aproveite sua estadia. Rodrigo acenou e seguiu em direção ao elevador, sentindo-se um pouco mais leve. Ao entrar na suíte luxuosa, ele olhou ao redor, admirando a decoração requintada. Mas, em meio à opulência, ainda havia um vazio que o seguia. A grande janela oferecia uma vista deslumbrante da cidade, mas ele se perguntava:
Onde estava o calor humano que ele realmente buscava? Depois de se acomodar, decidiu explorar o hotel. Ele caminhou pelos corredores, observando a equipe em ação. Os funcionários se moviam com eficiência, sempre com sorrisos nos rostos, mas Rodrigo notou que muitos deles pareciam cansados, como se o glamour do local não fosse suficiente para compensar a exaustão do trabalho. Ele começou a se perguntar sobre os sonhos de cada um deles e o que os havia levado a trabalhar em um lugar como aquele. Rodrigo, sob a identidade de Ricardo, decidiu explorar o restaurante do hotel, atraído pelo aroma irresistível que emanava da cozinha. O ambiente era sofisticado, com mesas elegantemente dispostas e uma decoração que exibia um cuidado impressionante nos detalhes. No entanto, o que realmente capturou sua atenção foi a movimentação frenética da equipe, especialmente de uma jovem que se destacava pela paixão visível em cada gesto. Ana estava atrás do balcão, organizando os ingredientes, seus olhos brilhando de entusiasmo enquanto falava com seus colegas. Ela tinha uma energia contagiante que iluminava o ambiente. Assim que Rodrigo se aproximou, sentiu a atmosfera vibrante ao redor dela, como se aquele espaço se tornasse mais acolhedor apenas por sua presença. Ele se sentou em uma mesa próxima e pediu um prato, mas não conseguia tirar os olhos de Ana. "Olá, senhor", disse Ana, aproximando-se com um sorriso genuíno. "O que posso trazer para você hoje?" "Olá. Estou curioso sobre o que você recomendaria. Ouvi que a comida aqui é excepcional", respondeu Rodrigo, tentando esconder a admiração que sentia por ela. "Ah, você ouviu bem. O prato do dia é um risoto de camarão com ervas frescas. Eu pessoalmente adoro prepará-lo. Posso garantir que você não vai se arrepender", disse Ana, com um brilho nos olhos. "Então, vou confiar em você. Um risoto de camarão, por favor", disse Rodrigo, sentindo-se à vontade em sua presença. Enquanto ela se afastava, Rodrigo não pôde evitar de pensar na forma como ela se dedicava ao trabalho. A maneira como falava com cada colega de forma amigável, ajudando aqui e ali, era algo raro em seu mundo. Aquilo era, de fato, um refresco em meio à superficialidade que o cercava. Ele observou enquanto Ana se movia com graça, preparando os ingredientes e coordenando o serviço. Era evidente que ela não via apenas uma refeição, mas uma oportunidade de criar algo especial. Após alguns minutos, Ana voltou com o prato, o aroma envolvente invadindo a mesa. "Aqui está. Espero que você goste", ela disse, colocando o prato diante dele. Rodrigo olhou para o risoto. Antes de experimentar, olhou nos olhos dela. "Isso parece incrível. Obrigado, Ana. Você realmente ama o que faz, não é?" Ela sorriu, um pouco tímida, e respondeu: "Sim. Cozinhar é uma forma de expressar carinho e criatividade. Cada prato conta uma história. E eu sonho em um dia ter meu próprio restaurante, onde posso fazer isso todos os dias." Essas palavras ressoaram profundamente em Rodrigo. Ele se lembrou de sua própria luta interna, da pressão constante para manter a imagem que o dinheiro lhe conferia. Como poderia alguém tão genuíno como Ana ter um sonho tão simples e puro? Ele se perdeu em pensamentos enquanto saboreava cada garfada do risoto, a textura cremosa e o sabor equilibrado despertando seus sentidos. "Você deve ter um plano para isso, certo?" ele perguntou, interessado. "Ah, sim. Tenho algumas ideias. Mas, sabe como é? O dinheiro é sempre um obstáculo. Eu gostaria de fazer algo diferente. Algo que realmente traga as pessoas para a mesa. Um espaço onde todos se sintam em casa." Ana disse, olhando para o chão, como se estivesse sonhando acordada. Rodrigo sentiu uma onda de empatia. Ele queria encorajá-la, mas também não queria parecer que estava se aproveitando de sua sinceridade. Afinal, o que ele poderia oferecer?
A vida dele era um emaranhado de obrigações e relações superficiais. Conversar com Ana era como uma lufada de ar fresco. E ele queria que ela soubesse disso. Você tem o que é preciso para fazer isso. A paixão é a parte mais importante. Acredito que, com determinação, você conseguirá realizar seu sonho. Ele disse, tentando transmitir confiança. Ana levantou os olhos, surpresa com a sinceridade dele. Obrigada, Ricardo. Isso realmente significa muito para mim. Às vezes, eu me pergunto se sou apenas uma sonhadora. Mas a verdade é que eu quero fazer algo que impacte a vida das pessoas. Ela disse, com um sorriso esperançoso. Rodrigo sentiu uma conexão crescente, como se suas almas estivessem se entrelaçando. No entanto, a sombra de sua verdadeira identidade pairava sobre ele. Um lembrete constante de que, se revelasse quem realmente era, poderia quebrar a magia daquele momento. As conversas entre eles se tornaram mais frequentes e cada vez mais profundas ao longo dos dias. Rodrigo começou a descobrir mais sobre a vida de Ana. Ela compartilhou histórias de sua infância, de como aprenderá a cozinhar com sua avó, e como cada receita trazia memórias especiais. Rodrigo, por sua vez, revelou um pouco sobre sua vida, falando sobre seus estudos, a pressão de manter o império familiar e a solidão que o acompanhava como uma sombra. Às vezes, sinto que estou preso em uma jaula de ouro, confessou Rodrigo, sua voz carregada de emoção. Todos ao meu redor parecem se importar mais com o que eu posso oferecer do que com quem eu realmente sou. Ana o ouviu atentamente, sua expressão serena e compreensiva. Eu não consigo imaginar como deve ser difícil. Mas você está aqui agora. E isso é o que importa. Às vezes, as pessoas precisam encontrar um jeito de se desconectar e redescobrir o que realmente importa na vida. Disse ela, tocando seu coração com suas palavras sinceras. Ele sorriu, admirando a maneira como ela conseguia ver além das aparências, enxergando a essência das pessoas. A conexão deles se tornava mais forte a cada dia. E Rodrigo começou a questionar o que realmente queria para sua vida. Ana era um raio de luz que iluminava seu caminho, e ele se sentia atraído por aquela simplicidade que ela trazia. Em uma de suas conversas, Ana falou sobre um projeto que estava desenvolvendo para o hotel, um evento especial que combinaria comida, música e cultura local. Eu quero que as pessoas sintam a essência do Brasil. A paixão que temos pela comida e pela música. Um espaço onde todos possam se reunir e celebrar a vida. Ela exclamou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Rodrigo, tocado pela visão dela, sentiu uma onda de inspiração. Ele decidiu que queria ajudar de alguma forma, embora estivesse relutante em revelar sua identidade. Em vez disso, ele se ofereceu para ajudar na organização do evento. Algo que Ana aceitou com gratidão. Você realmente quer ajudar? Isso seria incrível. Ela disse, estupefata. Claro, eu adoraria. Afinal, você merece que seu sonho se torne realidade, respondeu Rodrigo, sentindo seu coração pulsar forte. Os dias seguintes foram preenchidos com planejamento e colaboração. Ana e Rodrigo se tornaram uma dupla dinâmica, misturando suas ideias e criando uma atmosfera vibrante para o evento. A cada encontro, a conexão entre eles se tornava mais forte, e Rodrigo se sentia mais confiante em sua nova vida como Ricardo. No entanto, havia uma parte dele que ainda lutava internamente. Ele sabia que, eventualmente, teria que enfrentar a verdade sobre quem ele realmente era. Mas, por enquanto, ele estava disposto a aproveitar cada momento ao lado de Ana, vivendo uma vida mais autêntica do que jamais imaginou ser possível. E assim, ele começou a se perguntar se estava pronto para abrir seu coração completamente, ou se deveria continuar escondido atrás da máscara que havia criado. Rodrigo, sob a identidade de Ricardo,
Sentia que a amizade com Ana estava se aprofundando de maneira inesperada. Cada dia no hotel trazia novas oportunidades de conhecê-la melhor, e ele não podia ignorar a sensação crescente em seu peito. Era um misto de admiração e um sentimento que se assemelhava ao amor, algo que ele não experimentava há tempos. Ana era diferente de todas as pessoas que ele conhecia. Sua simplicidade, autenticidade e a paixão com que falava sobre seus sonhos eram uma lufada de ar fresco em sua vida cercada pela superficialidade. Certa tarde, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de um rosa suave, Rodrigo decidiu que era hora de fazer algo especial por Ana. Ele observou como ela servia os hóspedes com um sorriso genuíno, sempre atenta aos detalhes, e um plano começou a tomar forma em sua mente. Vou prepará-la uma surpresa, pensou, imaginando um jantar romântico no restaurante. Rodrigo procurou outros funcionários do hotel que conhecia e começou a articular sua ideia. Precisamos de um espaço especial, algo que a surpreenda, disse ele a Carla, uma das recepcionistas, que imediatamente se empolgou com a proposta. Podemos decorar uma das salas privadas. E eu posso ajudar a preparar as mesas, sugeriu ela, com os olhos brilhando de entusiasmo. O dia do jantar chegou, e a equipe estava em ritmo acelerado. Rodrigo, embora em um papel de coadjuvante, estava animado e nervoso. Ele sabia que precisava de um toque especial, por isso, decidiu que faria questão de que o cardápio fosse baseado nas preferências de Ana. Durante as semanas anteriores, ele havia prestado atenção no que ela dizia sobre sua comida favorita. Amo comida caseira, mas com um toque gourmet. Ela havia mencionado um dia enquanto falavam sobre suas aspirações culinárias. E uma boa dose de amor é sempre o ingrediente secreto, completou, rindo. Com isso em mente, Rodrigo se reuniu com a equipe de cozinha. Precisamos fazer algo que realmente a impressione. Vamos preparar um prato que a faça sentir-se em casa, mas com um toque sofisticado, ele disse, e a equipe concordou, animada com o desafio. Assim que a noite caiu, tudo estava pronto. As velas estavam acesas, criando um ambiente acolhedor e romântico, e as flores frescas enfeitavam as mesas. Rodrigo aguardava ansiosamente a chegada de Ana. Quando ela entrou, seu rosto iluminou-se com a surpresa. Ricardo, o que é tudo isso? Perguntou, com um sorriso que poderia iluminar a sala. Surpresa. Espero que goste, respondeu ele, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Ana olhou ao redor, admirando a decoração, e seu olhar se deteve nos pratos que estavam sendo servidos, cuidadosamente elaborados pela equipe. Está tudo tão lindo. E essa comida parece deliciosa, exclamou Ana, enquanto se sentava à mesa que Rodrigo havia preparado. Durante o jantar, as conversas fluíam com facilidade. Rodrigo sentia-se à vontade, como nunca antes. Eles riram juntos, compartilharam histórias de infância e sonhos para o futuro. Sabe, eu sempre pensei em abrir meu próprio restaurante. Seria um lugar onde as pessoas pudessem sentir o amor em cada prato, assim como minha mãe fazia, disse Ana, seu olhar distante, como se pudesse ver o futuro que tanto desejava. Rodrigo escutava atentamente, admirando cada palavra que saía da boca dela. Você definitivamente tem o talento e a paixão para isso, Ana. Eu não tenho dúvidas de que você conseguiria, afirmou ele, sentindo uma pontada de tristeza ao pensar em como poderia ser difícil para ela alcançar esse sonho. Mas, enquanto o jantar prosseguia, uma sombra se formou em seu coração. A verdade sobre sua identidade pesava sobre ele como uma nuvem escura. A conexão que eles estavam formando parecia tão pura, tão real, que ele se sentia culpado por estar escondendo quem realmente era. Cada risada que compartilhavam, cada olhar que trocavam, era tingido com a incerteza de que, mais cedo ou mais tarde,
ele teria que revelar a verdade. Ricardo, você é uma pessoa incrível. Eu sinto que posso ser eu mesma quando estou com você, disse Ana, seus olhos brilhando sob a luz suave das velas. Rodrigo sentiu um aperto no coração. Ele queria ser aquele homem que ela via, mas sabia que não era. Era um homem que se escondia atrás de uma máscara, e isso o enchia de angústia. Eu também me sinto assim, Ana. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele respondeu, o peso da sinceridade em suas palavras. Ana sorriu, e ele viu a luz em seu olhar. Era esse sorriso que o fazia querer ser mais do que um simples milionário. Ele queria ser alguém digno de seu respeito e amor. Conforme o jantar se desenrolava, eles continuaram a compartilhar suas esperanças e medos. Ana falou sobre a pressão que sentia para se conformar com as expectativas dos outros e como desejava libertar-se disso. Rodrigo, por sua vez, falou sobre a solidão que vinha com sua riqueza e o desejo de encontrar algo real, em meio a tanto superficial. Às vezes, parece que tudo o que as pessoas querem de mim é o meu dinheiro. Elas não se importam com quem eu sou de verdade. Ele desabafou, sentindo os olhos de Ana fixos nos seus, como se ela pudesse ver através da sua fachada. Acho que isso acontece com muitas pessoas, não só com você. O importante é encontrar aqueles que realmente se importam. Ana respondeu, sua voz suave, cheia de compreensão. E, acredite em mim, eu me importo com você, Ricardo. Ele teve que desviar o olhar, sentindo a pressão da verdade se acumulando. O jantar foi uma mistura de alegria e angústia. Enquanto a conexão entre eles se fortalecia a cada momento, Rodrigo se sentia mais preso em sua mentira. Ele queria gritar sua verdade, mas o medo do que poderia acontecer o paralisava. Ao final da noite, com o jantar chegando ao fim, Ana olhou para ele com um sorriso que derretia seu coração. Obrigada por esta noite mágica, Ricardo. Nunca vou esquecer, disse ela. E ele sabia que deveria fazer algo. A decoração, a comida, os risos, tudo foi uma tentativa de criar um momento especial, mas a verdade ainda permanecia oculta entre eles. Eu também quero que você saiba que esta noite foi muito especial para mim, ele disse, suas palavras pesadas com emoção. Eu espero que possamos ter mais momentos assim. Com certeza. Vamos fazer isso mais vezes, ela respondeu, piscando para ele. Mas Rodrigo não podia ignorar a sombra que pairava sobre sua felicidade. Enquanto se despediam, ele sentiu que precisava ser honesto, mesmo que o medo o consumisse. Ana, eu. Mas ela interrompeu, com um sorriso travesso. Vamos fazer isso novamente. Tá? Agora. Eu preciso voltar ao trabalho. E, com um último aceno, ela se afastou, deixando Rodrigo com um turbilhão de emoções em seu coração. À medida que ela desaparecia pelo corredor, ele se questionou se algum dia teria coragem de revelar quem realmente era. O peso da verdade estava se tornando insuportável, e ele sabia que a cada dia que passava, a conexão que eles construíam se tornava mais valiosa, mas também mais frágil. O dilema o consumia. Deveria ser honesto e arriscar tudo ou continuar nesse mundo de ilusões, onde era apenas Ricardo. A luz suave do restaurante do hotel iluminava cada mesa com um brilho que parecia dançar, refletindo a atmosfera vibrante que pairava no ar. Ana estava atrás do balcão, ajustando algumas taças de vinho enquanto observava Rodrigo, ou melhor, Ricardo, sentado em uma das mesas. O canto dos lábios dela se curvou em um sorriso involuntário ao vê-lo. Havia algo em Rodrigo que a intrigava, mas ela não conseguia definir o que era. Ele era charmoso, com uma aura que atraía as pessoas, mas algo em seu olhar a fazia pensar que havia mais por trás daquela fachada despreocupada. Oi, Ricardo. O que você vai pedir hoje? Ana perguntou,
seu tom leve e amigável, como se conversasse com um amigo de longa data. Rodrigo olhou para o cardápio, mas sua mente estava longe das opções de pratos. Ele estava pensando em como poderia continuar a enganá-la, como poderia manter a ilusão de ser apenas um viajante comum. Acho que vou experimentar o prato do dia. O que você recomenda? O sorriso audacioso em seu rosto era um reflexo da confiança que ele tinha construído até agora. Mas dentro dele havia uma inquietação que crescia a cada dia. Ana se inclinou um pouco para a frente, seus olhos brilhando com paixão. O risoto de camarão é incrível. O chefe faz com um toque especial. Você vai adorar. Ela voltou para a cozinha, e Rodrigo a observou se afastar, admirando a dedicação dela. Ele não conseguia deixar de se perguntar como seria a vida dela fora do hotel, longe das obrigações diárias, realizando seus sonhos. Enquanto aguardava seu pedido, Rodrigo começou a brincar com a ideia de compartilhar um pouco mais de si com Ana. Mas logo, a voz interna que sempre o alertava sobre os perigos de expor sua verdadeira identidade soou mais alta. O que aconteceria se ela descobrisse quem ele realmente era? O que ele perderia? Ana rapidamente trouxe o prato e a conversa fluiu naturalmente entre eles. Então, Ricardo, o que você faz da vida? A pergunta era inocente, mas Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Ele poderia inventar uma história, mas a verdade estava tão próxima de sua mente que era tentador compartilhar um pouco de sua realidade. Eu trabalho em um negócio de tecnologia, ele inventou, tentando manter a conversa leve. Mas, sinceramente, não sou muito bom nisso. Eu sempre quis fazer algo mais criativo, sabe? Ele sorriu, tentando parecer despreocupado. Ana franziu a testa, percebendo um subtexto em suas palavras. Criativo. Como assim? O que você gostaria de fazer? Rodrigo hesitou. O que ele realmente queria fazer? As palavras certas escapavam de sua mente como água entre os dedos. Ah, não sei. Talvez algo relacionado à culinária ou arte. Mas a vida me levou para outro caminho. Ele se forçou a rir, mas a risada soou vazia até mesmo para ele. Você deveria seguir seus sonhos. Não importa o que os outros pensem. Ana disse, sua voz firme, mas doce. Se você tem uma paixão, deve persegui-la. Rodrigo sentiu um aperto no peito. O que ele não contava era que, ao ouvir Ana falar sobre sonhos, ele se lembrava de como havia se afastado de suas próprias paixões. Você é uma pessoa inspiradora, Ana. Eu admiro isso em você. Ela sorriu, um pouco tímida, e isso fez com que Rodrigo se sentisse mais à vontade. Mas, ao mesmo tempo, a leveza da conversa foi interrompida por um grupo de convidados barulhentos que entraram no restaurante. Eram pessoas ricas e famosas, cercadas por segurança e bajuladores, e a atmosfera do lugar mudou instantaneamente. Rodrigo se sentiu como um peixe fora d'água. Ele estava acostumado a esse tipo de ostentação, mas agora, vendo a forma como as pessoas se comportavam, sentiu-se repelido pela superficialidade. Ele observou os olhares de admiração e servidão que aquelas pessoas recebiam, e um nó se formou em seu estômago. Ricardo. Ana o puxou de volta à realidade. Você está bem? Sim. Estou só pensando. Ele se esforçou para manter a compostura, mas sua mente estava agitada. Acho que vou me retirar mais cedo. Está ficando um pouco barulhento aqui. Ana franziu a testa, mas não pressionou. Claro, se precisar de algo, é só me chamar. Rodrigo se levantou e deu um último olhar ao restaurante antes de sair. Ele não queria ser mais uma pessoa na multidão. Alguém que se deixava levar pela adulação e os excessos. Enquanto caminhava pelo corredor do hotel, seu coração estava pesado. Ele precisava de um momento para si mesmo, para refletir sobre quem era e quem queria ser. No entanto,
Assim que entrou em seu quarto, a realidade o atingiu com força. Ele era um milionário, uma figura pública, mas ali, naquele pequeno espaço, ele se sentia como qualquer outra pessoa. Ele se despediu da imagem de Ricardo, o viajante comum, e se viu como Rodrigo, o homem que se sentia perdido em sua própria vida. Naquela noite, enquanto olhava pela janela, observando as luzes da cidade que brilhavam como estrelas, ele não pôde deixar de pensar em Ana. A autenticidade dela era um bálsamo para sua alma cansada. Se ao menos ele pudesse ser sincero com ela, talvez pudesse encontrar um caminho mais claro. Mas a ideia de revelar sua verdadeira identidade o aterrorizava. Ele estava tão perto de algo real. E ainda assim, a verdade parecia um abismo que ele não estava pronto para enfrentar. Os dias seguintes foram tensos. A presença de Ana se tornou mais intensa, e suas conversas, mais profundas. Mas havia uma tensão no ar, uma linha tênue entre a amizade e algo mais que Rodrigo temia cruzar. Ele sentia que Ana estava começando a desconfiar de que ele não era quem dizia ser. Ela franziu a testa de forma preocupada quando ele fez comentários vagos sobre sua vida, como se estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeça que não se completava. Ricardo, você tem certeza de que está tudo bem? Ana perguntou uma noite, enquanto os dois limpavam o espaço após o jantar. Você parece distante. Como se houvesse algo que você não estivesse me contando. Rodrigo riu, mas a risada não chegou aos olhos. Ah, não se preocupe. É só o trabalho. Você sabe como é. Ele tentou desviar o assunto, mas Ana não se deixou enganar. Você pode me contar se precisar. Eu estou aqui para ouvir. As palavras dela o tocaram, mas também o atormentaram. Ele queria abrir o coração, mas o medo do que poderia acontecer o paralisava. O dilema da sua identidade o cercava como uma sombra. Finalmente, tudo chegou a um ponto crítico quando o hotel se preparava para uma grande festa de gala. A equipe estava em polvorosa, e a atmosfera era de excitação e expectativa. Rodrigo, que tinha se esquivado de muitos eventos sociais, sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele não queria estar em meio àquele glamour, mas, ao mesmo tempo, não podia fugir para sempre. Ricardo, você vem para a festa. Vai ser incrível. Ana exclamou, seus olhos brilhando com entusiasmo. O hotel nunca parece tão bonito quanto em um evento assim. Ah, eu não sei. Rodrigo hesitou. A ideia de ser cercado por pessoas que o conheciam, que o bajulavam, o incomodava. Ele queria ser apenas um homem comum, longe do brilho e da ostentação. Ana percebeu sua hesitação e se aproximou. Por favor, venha. Vai ser divertido. Além disso, eu adoraria ter você lá. A sinceridade em sua voz foi um convite difícil de resistir. Ele respirou fundo, lutando com a decisão. Está bem, eu vou. A resposta saiu antes que ele pudesse pensar no que realmente significava. Ele queria estar ao lado dela, mas a ideia de ser forçado a se confrontar com sua verdadeira identidade o deixava nervoso. Enquanto a festa se aproximava, Rodrigo sentia seu coração acelerar. Ele estava prestes a entrar em um mundo que ele havia tentado evitar. E a única coisa que ele conseguia pensar era em como sua vida mudaria se Ana descobrisse a verdade. A conexão que eles haviam criado era genuína, mas a mentira que ele sustentava poderia destruí-la. Naquela noite, enquanto se preparava, ele olhou para o espelho e viu um homem dividido. Uma parte dele desejava ser o Rodrigo que estava se apaixonando por Ana. E a outra parte se questionava se ele poderia realmente ter essa vida sem a sombra de sua fortuna. Ele precisava encontrar um caminho, mas não sabia qual seria. Rodrigo estava sentado em uma das mesas do restaurante, observando Ana enquanto ela conversava animadamente com outros funcionários.
O ambiente estava iluminado por lustres brilhantes, e o aroma dos pratos preparados por ela preenchia o ar, criando uma atmosfera acolhedora. O coração de Rodrigo batia acelerado, não apenas pela beleza do lugar, mas pela intensidade do momento que vivia. Ele sabia que era hora de contar a verdade a Ana, mas hesitava. O medo de perder a conexão que haviam construído parecia maior do que a necessidade de ser honesto. Ana estava gesticulando com entusiasmo ao falar sobre o novo prato que sonhara em criar, uma combinação de sabores que refletia suas raízes e sua paixão pela culinária. E se eu fizer uma moqueca com um toque de limão siciliano? Acho que isso traria um frescor incrível. Ela dizia, seus olhos brilhando de entusiasmo. Rodrigo não conseguia desviar o olhar. A paixão dela pela cozinha era contagiante. Ele se perguntava se poderia ser capaz de compartilhar sua verdadeira identidade e ainda assim manter aquele brilho em seus olhos. Ricardo, o que você acha? Ana perguntou, notando que ele a observava. Rodrigo sorriu timidamente, tentando esconder sua insegurança. Parece uma ideia incrível, Ana. Você tem um talento natural, respondeu ele, sua voz carregando um tom de sinceridade que ele não conseguia disfarçar. A jovem sorriu de volta, mas Rodrigo pôde ver uma sombra de preocupação em seu olhar. Ele percebeu que, apesar da leveza que compartilhavam, a ideia de revelar sua verdadeira identidade pesava sobre ele como uma nuvem escura. O que aconteceria se ela se sentisse enganada? E se ela não quisesse mais? Se descobrisse que ele era o dono do hotel e um milionário? O dilema o consumia, e ele se perdeu em pensamentos. As conversas ao redor continuavam, mas Rodrigo estava absorto em sua própria confusão. Ele se lembrou de como havia se sentido ao entrar naquele hotel pela primeira vez. Como Ricardo, um homem comum à procura de algo mais profundo na vida. O contraste entre sua vida de luxo e a simplicidade que encontrou em Ana era esmagador. Ela representava tudo o que ele havia perdido em sua corrida desenfreada por sucesso e riqueza. Autenticidade, paixão e conexão humana real. Você está bem? Ana perguntou, interrompendo seus pensamentos. Rodrigo levantou os olhos e encontrou o olhar dela fixo nele, um misto de preocupação e curiosidade. Sim, só pensando em algumas coisas, ele respondeu, tentando manter a compostura. Ainda estou impressionado com a sua paixão pela cozinha. Isso é raro de encontrar. Ana sorriu, mas Rodrigo percebeu que ela ainda parecia um pouco incerta. Obrigada, Ricardo. Sabe, eu sonho em abrir meu próprio restaurante um dia. Quero criar um lugar onde as pessoas possam se sentir em casa e desfrutar de uma boa comida, como eu me sentia na casa da minha avó. Isso é mais do que apenas cozinhar para mim. É uma forma de compartilhar amor e cultura. As palavras dela tocaram fundo no coração de Rodrigo. Ele queria apoiá-la, mas como poderia fazer isso sem revelar quem realmente era? O dilema se tornava cada vez mais complicado, e ele se sentia angustiado. Eu tenho certeza de que você realizará esse sonho, Ana. Você possui algo especial, ele disse, tentando encorajá-la. Obrigada, Ricardo. Isso significa muito para mim, ela respondeu, seu sorriso se alargando. Mas a expressão dela logo mudou, e Rodrigo notou que ela estava prestes a dizer algo mais. Mas, às vezes, eu me pergunto se sou apenas uma sonhadora. O que acontece se eu nunca conseguir realizar isso? Rodrigo sentiu um aperto no peito ao ouvir suas inseguranças. Ele queria dizer a ela que acreditava em seus talentos e que, se dependesse dele, faria tudo o que fosse possível para ajudá-la. Mas a verdade era que ele ainda não tinha coragem de se expor. Todos nós temos sonhos, Ana. O importante é continuar lutando por eles, ele respondeu, tentando oferecer alguma esperança. Ana olhou para ele com um olhar pensativo. E você, Ricardo? Quais são os seus sonhos?
A pergunta a pegou de surpresa, e Rodrigo se sentiu um pouco desarmado. Ele, que sempre teve tudo o que desejava, nunca pensara profundamente sobre seus próprios sonhos. O que ele realmente queria? A resposta parecia tão distante quanto a lua. Eu só quero encontrar um propósito. Sabe? Às vezes, parece que tudo o que eu faço é por obrigação, e não por escolha. Ele disse, suas palavras saindo mais honestas do que pretendia. Ana o observou atentamente, como se estivesse tentando ler sua alma. Eu entendo. Às vezes, o que precisamos é de um empurrãozinho para nos lembrar do que realmente importa. Ana disse suavemente, enquanto seus olhos se encontravam. Rodrigo sentiu um calor no peito. Ele pensou que talvez esse empurrãozinho que ela mencionava fosse a própria verdade, que ele deveria compartilhar. Ana se afastou para verificar alguns pratos na cozinha, e Rodrigo sentiu um peso maior em sua consciência. Era agora ou nunca. Ele precisava contar a ela. Mas quando? E como? A ansiedade crescia dentro dele, e ele decidiu que, ao final do turno de Ana, ele a encontraria e revelaria seu segredo. Enquanto aguardava, observou cada movimento dela, como se quisesse gravar cada detalhe em sua memória. Ana tinha uma presença magnética que iluminava o ambiente ao seu redor. Ele se perguntava se conseguiria ter coragem suficiente para interromper a felicidade que compartilhavam. O relógio parecia andar mais devagar, e cada tic-tac ressoava em sua mente, lembrando-o da urgência de sua decisão. Finalmente, quando o último cliente deixou o restaurante e Ana começou a limpar a mesa, Rodrigo sentiu que o momento havia chegado. Ele se aproximou dela, o coração acelerado e as mãos suando. Ana, podemos conversar um minuto? Ela olhou para ele, um pouco surpresa, mas assentiu. Claro, Ricardo. O que você precisa? Rodrigo respirou fundo, e sua voz saiu hesitante. Na verdade, eu preciso falar sobre algo importante. Algo que pode mudar tudo entre nós. Ana parou de limpar a mesa e o encarou. A expressão de curiosidade agora misturada com uma pitada de ansiedade. O que aconteceu? Ele hesitou por um momento, mas estava decidido. Eu sou o dono deste hotel. O ar pareceu congelar entre eles, e o mundo ao redor desapareceu. Ana ficou em silêncio, seus olhos se arregalaram em incredulidade. O quê? Rodrigo sentiu seu estômago revirar ao ver a expressão dela mudar. Ele sabia que tinha que explicar, mas a confusão em seu coração parecia um labirinto sem saída. Ana caminhava rapidamente pelos corredores do hotel, seu coração pulsando em descompasso. A revelação sobre Rodrigo, o homem que ela acreditava ser Ricardo, a atingira como um soco no estômago. Sentia-se traída, decepcionada. Cada momento que compartilhara com ele agora parecia um truque. Uma farsa cuidadosamente orquestrada. Frases que antes soavam sinceras agora ecoavam em sua mente como ecos vazios. Como ele pôde? Pensou, a raiva e a dor se entrelaçando dentro dela. A atmosfera do hotel, que antes era um refúgio de calor e amizade, agora parecia opressiva e fria. Ana não conseguia mais encarar os colegas de trabalho. O que eles pensariam dela? Como ela poderia ter sido tão ingênua? No fundo, uma parte dela desejava que tudo aquilo não fosse verdade, que Rodrigo realmente a tivesse amado. Mas a ferida da traição era profunda demais. Ao passar pela recepção, ela viu a gerente do hotel, Dona Clara, que a chamou. Ana, querida, o que aconteceu? Você parece pálida. Está tudo bem? A preocupação nos olhos da gerente apenas a fez se sentir mais isolada. Ela apenas balançou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Só estou um pouco cansada, Dona Clara. Preciso de um momento sozinha. Se precisar de algo, estou aqui, Dona Clara respondeu. Mas Ana já se afastava,
sua mente repleta de confusão e dor. Do lado oposto, Rodrigo observava a cena com o coração pesado. Ele não conseguia entender como as coisas haviam se desenrolado daquela maneira. A conexão que havia construído com Ana era real e profunda, mas a verdade que ele escondia se tornará um abismo entre eles. Ele queria gritar, explicar, mas a imagem de Ana saindo, com o rosto marcado pela decepção, o paralisava. Por alguns minutos, ele ficou parado, pensando em como reverter a situação. Rodrigo, você precisa fazer algo, murmurou para si mesmo, sua mente fervilhando com ideias. Ele sabia que precisava se redimir, não apenas por si mesmo, mas por ela. Ana merecia mais do que mentiras e segredos. Um pensamento surgiu, iluminando sua mente. E se ele usasse sua fortuna para ajudar a equipe do hotel? E se, ao invés de se esconder atrás de sua identidade, ele investisse em algo que significasse o que Ana sempre sonhou? O sonho dela de abrir um restaurante próprio poderia se tornar realidade. Ele tinha os recursos, e isso poderia ser um caminho para reconquistá-la. Rodrigo começou a planejar. Ele se reuniu com os gerentes e a equipe do hotel, conversando sobre a ideia de abrir um novo restaurante, que seria uma extensão do hotel, mas com um toque pessoal. Vamos criar um espaço onde a comida seja uma experiência, algo que faça as pessoas se sentirem em casa, como a Ana sempre sonhou. Ele disse, seu entusiasmo crescendo. Precisamos de um chefe que possa trazer vida a este lugar. E eu sei exatamente quem deve ser. Os funcionários estavam animados com a ideia, e a energia que se criava em torno do projeto era palpável. Rodrigo sabia que precisava dar o primeiro passo para se redimir com Ana. E esse projeto seria a chave. Ele queria que ela soubesse que ele a respeitava e que valorizava seu talento e sonhos. Enquanto isso, Ana tentava se concentrar em seu trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. A decepção a consumia, e a ideia de Rodrigo como um milionário disfarçado a deixava ainda mais angustiada. Como pude me deixar levar assim? Pensou. Ele era tudo o que eu sempre quis em um homem. E agora me sinto uma tola. No entanto, algo dentro dela não conseguia negar a conexão que ainda sentia. Era confuso e doloroso, mas havia algo em Rodrigo que a atraía. Algo que a fazia querer entender o que aconteceu. Mas e se ele for só mais um homem rico que se diverte com os sentimentos das pessoas? Ela se questionava, lutando contra suas próprias emoções. O dia da inauguração do restaurante finalmente chegou. O espaço era deslumbrante, decorado com cuidado e atenção aos detalhes. Os aromas vindos da cozinha eram inebriantes, e Ana, mesmo relutante, não pôde deixar de se sentir emocionada ao ver o sonho que sempre alimentou tomando forma. Ela estava lá, mas seu coração ainda estava em conflito. Rodrigo a aguardava na entrada do restaurante, vestido de forma casual, mas com um brilho nos olhos que a fazia hesitar. Ana, ele disse, assim que a viu, sua voz carregada de sinceridade. Obrigada por estar aqui. Eu sei que isso não muda o que aconteceu, mas quero que você veja o que fizemos juntos. Ela olhou ao redor, ainda sem acreditar no que via. Isso é lindo, Rodrigo. Mas não muda o que você fez, respondeu, sua voz firme, mas com uma fraqueza que não passou despercebida por ele. Eu sei, e não espero que você me perdoe agora. Mas eu quero que você saiba que cada detalhe deste lugar foi pensado para você. Eu quero que você seja chefe principal. Este restaurante é uma homenagem ao seu talento e aos seus sonhos. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Quero que você me deixe ser parte da sua vida, não como um milionário, mas como alguém que acredita em você. Ana ficou em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas. Era difícil ignorar a sinceridade em suas palavras, mas a dor da traição ainda pesava em seu coração. Rodrigo,
Não sei se posso confiar em você novamente. Você me enganou. Eu errei, e eu sinto muito. Mas por favor, me dê uma chance de mostrar que posso ser melhor. Este lugar, esta oportunidade, tudo isso é para você. Eu quero que você brilhe, e eu estarei aqui, apoiando você. Ele respondeu, a determinação em sua voz clara. Ela respirou fundo, ponderando suas palavras. O desejo de acreditar nele, de confiar novamente, era forte, mas a ferida era recente e dolorosa. E se você mudar de ideia? E se tudo isso for apenas um capricho seu? Indagou, sua insegurança transparecendo. Eu nunca fui tão sério sobre algo na minha vida. Eu quero isso, e quero você ao meu lado. Se você não quiser, eu entenderei. Mas por favor, não deixe que o passado nos impeça de construir um futuro. Ele disse, seu olhar fixo no dela, buscando uma resposta. Ana sentiu seu coração acelerar. A sinceridade nos olhos de Rodrigo fez com que uma pequena faísca de esperança brotasse dentro dela. Se eu aceitar, você promete que não vai mais esconder quem você é, que será sempre honesto comigo. Prometo, ele respondeu, com uma firmeza que a fez acreditar em suas palavras. A partir de agora, seremos transparentes um com o outro. Não quero mais segredos entre nós. Com um suspiro profundo, Ana se permitiu sorrir levemente. Ok, eu vou aceitar. Mas você vai ter que me ajudar a fazer deste lugar um sucesso. Rodrigo sorriu, a luz em seus olhos retornando. É tudo o que eu quero. Vamos trabalhar juntos. E eu vou mostrar que estou aqui para ficar. Que você é importante para mim. E assim, com um novo começo diante deles, Ana e Rodrigo se tornaram não apenas parceiros no amor, mas também na vida profissional. O restaurante que ele criou em homenagem a ela não era apenas um espaço para servir comida, mas um símbolo de reconciliação e de novos sonhos. Eles estavam prontos para enfrentar o futuro juntos, superando os desafios que a vida lhes apresenta-se, provando que, com amor e sinceridade, é possível reconstruir laços e criar algo verdadeiramente especial.